Uma das coisas que eu mais gosto no YouTube é a possibilidade de acompanhar gente como a gente nos canais. Acompanhar pessoas de verdade, que têm suas vidas, têm sua história, e que respondem aos comentários que a gente faz. Esse também é um dos motivos pelos quais eu gosto pra caramba do YouTube. A possibilidade de comentar nos canais, a possibilidade de conhecer essas pessoas melhor e a possibilidade de ser respondido por elas. Mas a gente sabe que isso tem mudado nos últimos tempos. Claro, primeiro pelo profissionalismo que os canais vêm adotando, né? Seus cenários, sua produção, etc. Mas mesmo nos canais pequenos, ao abrir a câmera do seu celular, abrir a câmera do seu notebook, as pessoas constroem uma história para te agradar. Elas falam a respeito do seu posicionamento político, elas escolhem um tom de voz que chegue até você de uma maneira motivadora, ela conta uma história para envolver você a respeito da sua formação, a respeito dos seus casamentos, a respeito do lugar em que vive, da casa em que mora, do carro em que dirige. E infelizmente essas histórias têm se mostrado dia após dia tão fictícias quanto aquelas novelas mais ordinárias que passam nas tardes da televisão, aquelas novelas mexicanas. Ou seja, esses canais estão longe da verdade. As histórias que tentam contar, os personagens que tentam mostrar, nada mais são do que lendas, grandes bobagens. E eu fico muito surpreso quando determinadas pessoas insistem em acreditar ou insistem em se convencer de que existem justificativas para a mentira. Isso é surpreendente. E não para por aí. Muitas vezes a gente gasta horas do nosso dia querendo saber o que é que vai acontecer, acompanhando as tretas, acompanhando as confusões. Olha, o que A disse, o que B vai responder. O que B vai responder ao que C vai dizer. Olha, vai ter uma live de D, vai ter uma live de E. E a gente acompanha para saber como a história se desenrola. Legal, acho até divertido. Mas é importante que a gente se dê conta que isso é tão fictício quanto qualquer série de televisão. E a minha pergunta é: quantas horas por dia você dedica a isso? Quantas horas por dia você gasta com isso? Quantas horas por dia você gasta, por exemplo, com as tuas séries? Séries de televisão, séries de internet. A minha pergunta é: você tem construído a tua história? Você tem dedicado tempo a construir as tuas próprias cenas? Você tem a tua história para contar? Ou a tua história é voltar do trabalho, segurar o celular e acompanhar a história dos outros? Eu sou um fã número 1 das séries. Eu gosto muito. Agora estou assistindo duas, por exemplo, uma dinamarquesa e uma indiana. Cara, é muito interessante como, apesar da cultura, do lugar em que eles vivem, das paisagens serem completamente diferentes, como os conflitos das pessoas entre si são muito parecidos em qualquer lugar do mundo, Mas a minha pergunta é para você. A internet tem se tornado a tua vida? Eu escutei hoje no canal de uma amiga uma frase muito interessante. Eu estava vivendo a minha vida fora do YouTube. Eu estava vivendo a minha vida fora da internet. Super legal acompanhar, super legal estar por dentro, super legal a gente ter a oportunidade de conhecer coisas diferentes. Mas é importante também que a gente tenha a nossa própria história. E que a nossa vida não seja simplesmente acompanhar a história dos personagens do YouTube. Que a nossa vida não seja simplesmente acompanhar aquela nossa série de internet predileta, aquela nossa novela de televisão predileta. Esse vídeo hoje tem o objetivo de pensar sobre isso.
A gente está construindo a nossa própria história? Na hora do almoço, a gente tem deixado o celular desligado para poder ter a nossa cena, né? O nosso momento com a nossa família, as nossas experiências. A gente está construindo a nossa história, as nossas vivências ali. A gente sai, dá uma volta na quadra no fim da tarde, quando o dia ainda está quente, está gostoso, permite. Leva o animalzinho de estimação, dá uma volta. Senta para conversar com a esposa, com os amigos, com alguém. Ou a nossa história se resume a acompanhar a história dos outros. Na televisão, na internet, no YouTube, nas séries. Fica aí o meu convite. Vamos começar a viver a nossa própria história. Por mais simples que ela seja, né? Muitas vezes a gente se esconde atrás da história dos outros, seja no YouTube, seja nas séries, porque é super difícil a gente dar conta de que a nossa história às vezes não é tão bonita, não é tão romântica, não é tão interessante. Mas ela pode ser maravilhosa. Ela pode ter momentos incríveis. E as cenas dos próximos capítulos da tua vida podem ser sensacionais. Meu abraço, tamo junto, tchau.